Teologia Básica. Estudo 5. A Triunidade de Deus. Na Bíblia não aparece nenhuma vez a palavra Trindade. Contudo, usamos essa palavra para expressar uma doutrina que, apesar de muito complexa, é bíblica. Trindade de Deus significa que Ele é uma só essência divina em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade no Antigo Testamento. No Antigo Testamento encontramos indícios da triunidade de Deus. Contudo, devemos ter em mente que a revelação progressiva tornou evidente a Trindade apenas no Novo Testamento. A unidade de Deus. O Shema, DT 6, 4, demonstra inegavelmente a unidade de Deus. Ela descarta totalmente a ideia do politeísmo. Outras passagens que apresentam a unidade de Deus são Ex 23, DT 4, 35, Ex 45, 14, 46, 9. B. Palavras plurais. Já comentamos que Elohim é um plural de majestade e não deve ser utilizado para provar a trindade de Deus. Entretanto, Deus mesmo fala de si, muitas vezes, usando pronomes e verbos no plural, de 1, 26, 3, 22, 11, 7, e 6, 8. C. O anjo do Senhor. Apesar dos diversos anjos que aparecem em toda a Bíblia, algumas vezes surge na narrativa o anjo do Senhor. Esse anjo é chamado de Deus e, ao mesmo tempo, é distinto de Deus. Os textos bíblicos sugerem se tratar de uma das pessoas da Trindade, visto que tal anjo executa seus planos, dá ordens com autoridade e faz promessas como o próprio Senhor o faz em outras ocasiões, de N 16, 7, 13, 18, 1, 21, ml 3, 1. D. Distinção de pessoas. A. O Senhor é distinto do Senhor, de N 19, 24, os 1, 7. B. O Redentor, que é divino, é distinto do Senhor, Is 59, 20. C. O Espírito é distinto do Senhor, Is 48, 16, 59, 21, 63, 9 e 10. A Trindade no Novo Testamento. Apesar de não trazer clara a ideia da Trindade, há fortes indícios dela ao longo de todo o NT. 1 Jó 5, 7 traz uma ideia muito clara da Trindade. Contudo, o trecho que expõe esse conceito não consta em muitos manuscritos importantes, sendo, provavelmente, um acréscimo posterior. A evidência da unicidade de Deus. O NT, como o VT, também insiste na existência de apenas um Deus, 1 Co8, 4 6, F4, 3 6, XD2, 19. B. Evidência da triplicidade de Deus. A. O Pai é reconhecido como Deus, Jó 6, 27, 1p1, 2. B. Jesus é reconhecido como Deus. Ele tem onisciência, MT9, 4, onipotência, MT28, 18, onipresença, MT28, 20, poder para perdoar pecados, MC2, 12, para sustentar todas as 14 coisas, CL1, 17, para criar, Jó 1, 3, e para julgar todos, Jó 5, 27. Ele é, de fato, chamado de Deus apesar de ser distinto do Pai, Jó 1, 1. Jesus mesmo fez essa distinção e identificação ao mesmo tempo, Jó 10, 30. C. O Espírito Santo é reconhecido como Deus. Ele é chamado de Deus,
et 5, 3-4, é onisciente, 1 Co 2, 10, onipresente, 1 Co 6, 19, e regenera as pessoas, Jó 3, 5-8. C. Evidência da triunidade de Deus. O INT não expõe as pessoas da Trindade apenas de forma isolada. Ele os une em várias afirmações fortes e gloriosas em que o Pai, o Filho e o Espírito são apresentados em pé de igualdade, mas com distinção, em MT 28, 19, em MT 3, 16, 17, Jó 14, 26, 2 Co 13, 14. A definição de Trindade. Há uma dificuldade muito grande em definir exaustiva e corretamente essa doutrina, visto que a ênfase em um aspecto diminui outro. Uma das melhores definições da Trindade é a de B.B. Warfield: existe apenas um Deus único e verdadeiro, mas na unidade da divindade existem três pessoas coeternas e coiguais, da mesma substância, mas de subsistência distinta. Funções dentro da Trindade. Apesar da unidade e da coexistência das pessoas da Trindade, o INT apresenta funções distintas de cada uma delas, embora trabalhem perfeitamente juntas no mesmo propósito. A. O Pai elegeu os santos, 1 P1, 2, amou o mundo, Jó 3, 16, e concede boas dádivas, Tid 1, 17. B. O Filho sofreu por nós, MC 8, 31, trouxe redenção, 1 P1, 18, 19, e sustenta todas as coisas, HV 1, 3. C. O Espírito Santo regenera o perdido, Titi 3, 5, capacita, et 1, 8, e santifica, GL 5, 22 e 23. Heresias a respeito da Trindade. Devido à falta de uma definição clara da Trindade na Bíblia, esse foi um campo em que floresceram inúmeras heresias sobre a divindade, principalmente nos primeiros séculos. Algumas delas são: A. Adocianismo crê que Jesus era um homem comum que recebeu poderes especiais do Espírito Santo no batismo. B. Modalismo crê que existe apenas uma pessoa divina que se apresenta de modos diferentes durante a história. Também conhecida como sabelianismo ou patripacianismo. C. Arianismo crê que o Filho foi criado pelo Deus Eterno, sendo inferior ao Pai. Crê também que o Espírito Santo foi o primeiro a ser criado pelo Filho, já que ele criou todas as coisas. Aspectos práticos da doutrina da Trindade. A teologia é repleta de aspectos relevantes provenientes da doutrina da Trindade de Deus. A redenção é um exemplo em que vemos as três pessoas participando ativamente em nosso benefício, JO 3.616. A revelação de Deus envolve o Filho e o Espírito trabalhando na comunicação da verdade de Deus, JO 1, 18, 16, 13. A prioridade sem inferioridade é vista na Trindade como base para o relacionamento correto entre o homem e a mulher, 1 Co 11, 3. Na oração, apesar de podermos nos dirigir a qualquer das três pessoas, seguimos o precedente bíblico e falamos com o Pai, em nome do Filho, conforme a direção e intercessão do Espírito Santo, Jó 15, 16, RM 8, 26, F2, 18, 6, 18.